Resolva a equação em R. 2 elevado a x igual a 3. Quando a gente tem uma equação exponencial simples dessas, a nossa intenção é sempre igualar as bases dos dois lados. Só que nesse caso, a gente não consegue fazer isso, porque não tem como eu fatorar o 3 e escrever ele como 2 elevado a alguma coisa. 3 é um número primo, né? Se eu fatorar, 3 fatorado é o próprio 3. Então, como eu posso escrever o expoente de 2 para o resultado dessa conta dar 3? Eu posso dizer que x é o logaritmo de 3 na base 2. Então, o que é um log? O log nada mais é do que um expoente. Quando eu leio log de 3 na base 2, o resultado disso é o expoente dessa base para que o resultado da potência dê 3. Essa é a ideia de logaritmo. Agora, qual é a definição, então, de um logaritmo? A ideia é a seguinte: se eu tenho que o log de A na base B tem x como resultado, sendo A um número positivo e B, que é a base da potência, um número positivo diferente de 1, isso só é verdade se B elevado a x for igual a A. Ou seja, esse B aqui é a base do meu logaritmo, A é o que a gente vai chamar de logaritmando, que é o resultado da potência, e x, que é o resultado do logaritmo, vai ser o expoente. Então, toda vez que eu quiser calcular um log, eu posso reescrever isso como uma equação exponencial. Por exemplo, o que seria o log de 8 na base 2? É eu me perguntar, 2 elevado a quanto vai dar 8? 2 ao cubo dá 8. Então, eu já sei que o log de 8 na base 2 é 3. Outra maneira de fazer isso sem ser imediato seria, eu vou chamar o log de 8 na base 2 de x e vou aplicar a definição de logaritmo, ou seja, 2 elevado a x igual a 8. E aí, é só eu fatorar o 8, 2 elevado a x igual a 2 elevado a 3, para que 2 elevado a x seja exatamente igual a 2 elevado a 3, eu preciso que x seja igual a 3. Ou seja, se x é o resultado do log de 8 na base 2, eu posso dizer que log de 8 na base 2 é 3. Outro exemplo. Log de 625 na base 5 vai dar quanto? Eu tenho que pensar em 5 elevado a quanto vai dar 625? Eu sei que a resposta é 4. Então, eu sei que o resultado de log de 625 na base 5 é 4. Mas e se eu não soubesse isso de cabeça? Eu poderia usar a definição de logaritmo da seguinte maneira. Eu vou dizer que log de 625 na base 5 é igual a y, por exemplo, e aí eu aplico a definição. 5 elevado a y tem que ser igual a 625. E aí é só eu fatorar o 625. 625 é divisível por 5, porque termina em 5, que dá 125, que também é divisível por 5, que dá 25, que dá para dividir por 5, 5, que dá para dividir por 5, 1. Ou seja, 625 é a mesma coisa que 5 à quarta. Para que 5 elevado a y seja exatamente igual a 5 elevado a 4, é porque y é igual a 4. E isso quer dizer que o resultado do log de 625 na base 5 dá 4. Vamos para outro exemplo. Log de raiz de 3 na base 3. 3 elevado a quanto dá raiz de 3? Eu sei que 3 elevado a meio é a mesma coisa que raiz de 3. Então, eu já sei a resposta. Mas, se eu não soubesse imediatamente, eu também poderia aplicar a definição. Como? Eu poderia dizer que log de raiz de 3 na base 3 é igual a uma letra que eu quero descobrir, por exemplo, z. E aí, eu aplico a definição de logaritmo, ou seja, 3 elevado a z tem que ser igual a raiz de 3. E aí, eu tenho que lembrar que quando eu tenho uma raiz quadrada, eu posso reescrever a raiz quadrada de 3 como 3 elevado a
O expoente aqui é 1, então o numerador da fração vai ficar 1. E o índice aqui, como não tem nada, é 2. Então, o denominador da fração é 2. Raiz de 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1 meio. E para que 3 elevado a z seja exatamente igual a 3 elevado a 1 meio, é porque z é igual a 1 meio. O resultado do log de raiz de 3 na base 3 é z, que é 1 meio. Vamos para mais um exemplo. Log de 0,00001 na base 10. Primeira coisa, eu gostaria de informá-los que sempre que a base for 10, a gente não precisa escrever a base. Então, se aparecer para mim log de 0,00001 e não tiver nada escrito na base, é porque essa base é 10. A ideia é você pensar 10, que é a base, elevado a quanto? Vai dar 0,00001. Talvez esse você não consiga pensar de cabeça. Então, a gente pode igualar uma letra, por exemplo, W. E aí eu aplico a definição. 10 elevado a W tem que ser igual a 0,00001. E aí eu posso escrever isso como uma fração. Como eu tenho 5 casas decimais, eu posso dizer que é a mesma coisa que 1 sobre 100.000. E 100.000 tem 5 zeros, então 100.000 é a mesma coisa que 10 à quinta. 1 sobre 10 à quinta é a mesma coisa que, para eu poder inverter, o expoente vai ficar negativo. Então, isso é a mesma coisa que 10 a menos 5. E aí, para que 10 elevado a w seja exatamente igual a 10 elevado a menos 5, eu preciso que w seja igual a menos 5. Ou seja, o resultado do log de 0,00001 na base 10, que não precisa escrever, é igual a menos 5.